O título deste vídeo parece até um anúncio de um filme de ficção científica. Mas não, a realidade é tão impressionante quanto a ficção. Bom, para um planeta entrar em formação é necessário um ambiente caótico, onde partículas colidem incessantemente, ora se unindo, ora se despedaçando em encontros violentos. É um verdadeiro cenário de instabilidade extrema, onde a gravidade começa a disputar espaço com forças destrutivas. Já depois de formados, os planetas se distanciam, entram em órbitas estáveis e raramente há um encontro destrutivo. Pois é, mas raramente não quer dizer que seja impossível. Recentemente, um telescópio capturou algo inacreditável, o que parecia ser uma colisão de planetas a 11.000 anos-luz de distância. No vídeo de hoje vamos conhecer o que pode ser uma colisão planetária no espaço. A Via Láctea é um oceano de estrelas que se estende por mais de 100.000 anos-luz, abrigando algo entre 100 e 400 bilhões de sóis. Se cada uma dessas estrelas tiver, em média, ao menos 2 planetas, estamos falando de uma marca que facilmente poderia ultrapassar trilhões de mundos. Essa estimativa não é exagero, mas sim uma consequência direta das descobertas recentes que revelam o quão comum é a formação planetária no universo. Grande parte dessa revolução veio de missões como o do telescópio Kepler, que mostrou que planetas não são exceções raras, mas praticamente uma regra pela galáxia. Detectando pequenas variações no brilho em estrelas distantes, o Kepler detectou muitos mundos espalhados por aí, o que fez com que os cientistas extrapolassem os dados para toda a galáxia. O resultado é simplesmente impressionante. Há mais planetas na Via Láctea do que estrelas. Mas ainda assim, o número de planetas descobertos até o dia de hoje é pequeno. Até hoje, apenas alguns milhares de exoplanetas foram oficialmente detectados. Esse número, embora crescente, representa uma fração minúscula diante da imensidão estimada. É como tentar mapear todos os grãos de areia de um deserto, observando apenas algum punhado. Parte dessa limitação está na própria forma como detectamos esses planetas. Métodos como os de trânsito planetário e de velocidade radial dependem de condições muito específicas. No caso do trânsito, por exemplo, o planeta precisa necessariamente passar entre sua estrela e nós, um alinhamento raro quando consideramos a escala da galáxia. Isso significa que estamos vendo apenas uma pequena amostra dos sistemas que realmente existem. Outro fator crucial é a distância. Muitos desses mundos orbitam estrelas a centenas ou milhares de anos-luz de nós, tornando sua detecção extremamente desafiadora. Mesmo com instrumentos avançados, os sinais são fracos e facilmente confundidos com ruídos. É como tentar perceber o leve piscar de uma vela em meio a um vendaval de luz estelar. Missões mais recentes, como o telescópio TESS, ampliaram ainda mais essa busca, focando em estrelas mais próximas e brilhantes. Isso facilita a confirmação e estudo detalhado desses planetas, mas ainda assim estamos longe de alcançar a totalidade. Cada nova descoberta funciona como uma peça de um gigantesco quebra-cabeça. Há também um aspecto temporal nessa busca. A tecnologia que utilizamos hoje para detectar exoplanetas é basicamente muito recente, com pouco mais de 3 décadas desde a primeira confirmação em torno de uma estrela semelhante ao Sol. Diante da imensidão e da própria idade da nossa galáxia, é como se estivéssemos dando os primeiros passos nessa ciência planetária. De qualquer forma, apesar do número pequeno de descobertas comparado ao número real, podemos ter uma noção muito boa sobre como o nosso universo está cheio de possibilidades. Pois é, mas foi numa dessas buscas que os astrônomos detectaram algo inusitado. Além da luz da estrela ser ocultada, a região também estava irradiando energia. O que isso significava? Bom, você vai se surpreender. Não era um simples disco de poeira estático detectado, mas sim material aquecido, expandindo-se e evoluindo rapidamente, carregando a assinatura térmica de um impacto colossal. Nesta descoberta recente, os modelos sugerem que 2 corpos jovens, ainda em processo de formação, entraram em uma dança gravitacional instável, antes de um choque final. Em vez de uma colisão imediata, é possível que tenham ocorrido encontros sucessivos, impactos rasantes
que arrancaram camadas de material e criaram uma nuvem crescente de detritos. Cada nova aproximação aumenta a energia envolvida, até que o encontro definitivo liberou uma quantidade imensa de calor e fragmentos. É só observar as imagens de anos antes e a imagem mais recente. Alguma coisa realmente aconteceu ali. No momento da colisão, a energia cinética desses planetesimais foi convertida em calor de forma brutal. Rochas inteiras foram vaporizadas, metais fundiram-se instantaneamente, e uma nuvem de partículas incandescentes se espalhou pelo sistema. Essa nuvem, inicialmente densa e opaca, foi responsável pelas quedas abruptas no brilho da estrela, funcionando como um véu transitório diante de sua luz, cuja luminosidade acabou diminuindo em impressionantes 25%, em um padrão nunca antes observado. Detalhe, o sistema em questão é conhecido como Gaia GIC1, com uma localização estimada em cerca de 11.000 anos-luz da Terra. Ao mesmo tempo, esse material aquecido começou a emitir fortemente infravermelho, explicando o aumento observado no comprimento de onda. A temperatura estimada de cerca de 626 graus Celsius revela um ambiente extremamente energético, onde grãos de poeira ainda retêm o calor do impacto. É como observar as cinzas ainda brilhantes de uma fogueira recém-extinta, só que em escala planetária. Com o passar do tempo, essa nuvem de detritos não permaneceu estática. A gravidade da estrela e dos próprios fragmentos começou a reorganizar o material, espalhando ao longo da órbita. Parte dele pode ter sido ejetado para regiões mais distantes, enquanto outra fração começou lentamente a se reacumular, possivelmente dando origem a novos corpos menores ou até mesmo um futuro planeta gigante. Esse tipo de evento oferece uma janela rara para processos que no nosso próprio sistema solar ocorreram há bilhões de anos. A hipótese de que a Lua se formou a partir de um impacto gigante ganha um paralelo observacional direta. Basicamente foi essa hipótese que relaciona a Lua a um grande impacto gigante com a Terra. Pela primeira vez, não estamos apenas inferindo um tipo de colisão com base em evidências indiretas, mas possivelmente testemunhamos suas consequências diretas. Ainda assim, o que vemos é apenas um recorte de um processo muito mais longo. A nuvem brilhante detectada deve se dissipar em escalas de tempo relativamente curtas, desaparecendo novamente na escuridão do espaço. Depois disso, restarão apenas pistas sutis, difíceis de distinguir entre tantos outros sistemas, o que explica por que eventos assim são tão raramente registrados. No fim, a colisão em torno de Gaia GIC1 reforça uma ideia fundamental. A formação dos planetas não é um processo suave, mas sim marcado por episódios de destruição. Um impacto como esse que foi observado basicamente reescreve a história do sistema inteiro, possivelmente criando novas luas e quem sabe até um planeta gigante no futuro. Vimos então um dos cenários mais catastróficos que o universo pode proporcionar. Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui, que é muito importante. E se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a apertar o botão inscrever-se aí embaixo. Até a próxima!